Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre parafusadeira. Essa que provavelmente é a ferramenta que tem sido mais vendida, porque desde a pessoa que está lá fazendo a manutenção doméstica no final de semana até o profissional, ninguém mais quer realmente parafusar usando uma chave de fenda ou chave Phillips. É isso mesmo, as parafusadeiras caíram na graça, caíram no gosto geral das pessoas. E esse universo é bem amplo. E hoje vamos falar um pouco das características, quando usar, quando não usar e algumas coisinhas a mais que provavelmente você não conhece. Bom, para começar, gente, vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta aqui. Mas isso é uma furadeira. Pois é, isso é uma furadeira. Mas muitos profissionais utilizam como parafusadeira. Gente, ainda que uma furadeira possa ser utilizada como parafusadeira ou para aparafusar, ela não é, por várias questões, por vários motivos, ela não é adequada para isso, ok? Então, não usar uma furadeira elétrica como parafusadeira, tá certo? Ela não tem um controle de torque, ela não tem uma velocidade adequada, enfim, nem ergonomia adequada, para falar a verdade, tá certo? Então, ó, essa é uma ferramenta para furar madeira, aço, alumínio e até alvenaria, certo? Como a gente já viu anteriormente, perfeito? Beleza, então. Entre as parafusadeiras com fio, a que ainda resiste ao tempo, resiste ao mercado, é realmente a parafusadeira para drywall. Veja que ela parece um pouco como uma furadeira, mas ela não é uma furadeira, ela não encaixa sequer uma broca aqui, ela é uma parafusadeira realmente para drywall e para estruturas metálicas leve, como lambris, como telhados metálicos. Para a estrutura metálica leve, ela dá conta. E ela tem algumas características muito interessantes, como, por exemplo, ela não tem um controle de torque, porém, ela tem um controle de profundidade no mandril. Então, o mandril dela vai afundando, o bit vai descendo até uma hora em que ele perde o contato com o parafuso. Outra coisa é que ao apertar o gatilho, o bit necessariamente não gira. Você precisa pressionar contra o parafuso para que haja esse início de giro. Isso para quê? Para que haja uma produtividade, uma velocidade na aplicação por parte do profissional. Então essa é uma ferramenta que tem o intuito de agilizar o processo do profissional, tá certo? Inclusive, ela é a única parafusadeira que você pode trabalhar com o gatilho dela travado. Então você pode travar e simplesmente ir empurrando os parafusos porque vai funcionar, tá certo? É isso. Então, parafusadeira para drywall ainda é uma das poucas com fio resistentes no mercado. Temos ainda sim modelos de furadeira parafusadeira com fio no mercado, mas já são cada vez menos procuradas. O que hoje se procura muito é uma parafusadeira a bateria, ok? E elas podem ser apenas parafusadeiras, como é o caso desse modelo aqui da Works, essa é apenas uma parafusadeira. Ela pode ser uma furadeira parafusadeira, que aí ela pode ser a versão sem impacto ou com impacto. Nesse caso, gente, quando a gente fala de impacto aqui, nós estamos falando de furo em alvenaria com impacto, uma furadeira de impacto, tá certo? Ok? Então nós temos a versão sem impacto e a versão com impacto. E por que eu estou falando de impacto aqui, que é diferente? Porque olha só, nós temos as chaves de impacto ou parafusadeira de impacto. E qual é a diferença que há entre uma e outra? Essa aqui é uma furadeira de impacto, então é aquele impacto que nós já vimos na aula sobre furadeiras e marteletes, aonde há uma trepidação na broca. Já essa aqui, o que ela faz? Ela tem um martelar lateral no sentido do giro e não para frente. Então, ao invés dela fazer uma vibração para frente, ela faz uma vibração lateral para aumentar o torque. Sabe quando você tem aquele parafuso que você está tentando apertar ali, ou a chave, a roda do seu carro, quando você está tentando tirar o parafuso e você não consegue, você vai lá e dá um soquinho, uma marteladinha na chave de roda do carro? Pois é exatamente esse mesmo efeito que uma parafusadeira ou chave de impacto faz, tá certo? Mas a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre isso. E qual é a diferença que há
quando a gente fala de uma parafusadeira de impacto, é que os torques, o newton-metro alcançado é superior. Então, essa aqui, por exemplo, são 90 newton-metro contra 45 dessa daqui. Ah, Adilson, então eu vou comprar a parafusadeira mais forte, então, porque isso vai resolver o meu problema. Não exatamente, meu querido, minha querida. Por quê? Porque se a gente pega, por exemplo, um parafuso muito pequeno e eu pego uma chave de impacto e tento apertar, eu posso ou quebrar o parafuso ou simplesmente espanar ali o aparafusamento. O parafuso gira em falso, ou seja, ele não está mais travado na superfície, seja na madeira, seja no alumínio, no aço, ele já não mais travou. Ele girou e já não está mais fixo. Então o que nós vimos que trabalhar com a ferramenta com um torque adequado é fundamental. Então para parafusos pequenos nós teríamos essa opção aqui, uma ferramenta de uma bateria de 4 volts e que está aí, ó, excelente para uso pessoal ou mesmo para um técnico em eletrônica, um eletricista, até mesmo para um marceneiro, um instalador. Ela tem um controle de torque eletrônico e ainda pode ser utilizada até como uma chave manual para aqueles ajustes mais finos. Carregamento via porta USB, olha, bem tranquilo, bem fácil, portátil, está sempre à mão, cabe em qualquer espacinho aí na maleta e até mesmo no bolso. Então tá, beleza, Adilson, mas o que eu compro então, qual é o melhor para cada situação? Veja bem, dependendo do tamanho do parafuso e da necessidade, vale a pena a pessoa investir numa parafusadeira no tamanho adequado. Uma parafusadeira como essa aqui, furadeira parafusadeira como essa aqui, que tem controle de torque e que tem a função furar, é interessante para uma pessoa que necessita fazer um pré-furo, para fazer um parafusamento, ou precisa eventualmente usar uma broca e uma parafusadeira. Então é uma ferramenta versátil. E ela não tem, no caso, o impacto. E o que isso significa? A pessoa vai conseguir comprar uma ferramenta mais barata, ou seja, com um melhor custo-benefício para a sua necessidade. Se ela não vai furar alvenaria, não há por que ela pagar para ter essa função. Então ela consegue comprar um equipamento mais barato. Veja que isso é bem interessante para o consumidor final. Tá, isso beleza, eu estou entendendo essa história, mas me fala um pouquinho mais sobre esse controle de torque. Aqui nós temos um seletor, tá, que vai influenciar diretamente na caixa de engrenagens da ferramenta. Nós já vimos isso quando a gente falou sobre parafusadeiras abertas. Nós já vimos isso numa outra aula, se você não se lembra, volta lá e assiste. Então aqui a gente consegue calibrar de acordo com o tamanho do parafuso, eu vou colocando um maior número aqui no seletor. Em paralelo a isso, nós temos ainda um auxiliar para esse controle de torque, que é a velocidade mecânica, quando ela existe, que é o botão que fica na parte superior da ferramenta. Então nós temos velocidade 1 e velocidade 2, sendo que o torque mínimo vai se dar no menor número do seletor e na maior velocidade da ferramenta, enquanto o torque máximo vai se dar no maior número do seletor e na velocidade mais baixa. Tá, e aí você vai até achar o torque necessário, vai coloca um parafuso, vai testando até achar com que a forma que o parafuso fique na profundidade, na forma que é necessário, ok? Um outro tipo de controle de torque que nós temos é o controle de torque eletrônico, que no caso dessa ferramenta aqui, por exemplo, ela tem, além da velocidade mecânica aqui em cima, nós temos o controle de torque eletrônico aqui embaixo. Então nós temos um seletor que você vai graduando de acordo com o torque necessário, sendo que o menor número é o menor torque, o maior número, o maior torque. E é claro, lembrando a mesma regra em conjunto com a velocidade mecânica aqui. Então, quanto menor a velocidade mecânica, maior o torque empregado com um mesmo número aqui embaixo, tá certo? E é isso. Mas é claro que se a pessoa está em busca de um produto com melhor custo-benefício, está aqui
uma excelente ferramenta, tá certo? Agora, para quem realmente necessita de força bruta, aí olha só, a gente está falando das chaves de impacto, que podem ser como essa aqui, 12 volts, com um mandril sextavado, ou quando a gente fala de torques ainda mais elevados, aí nós temos as chaves de impacto maiores, e aí ela já vem sem o mandril, na verdade ela tem um eixo de ponta quadrada, e a pessoa simplesmente compra um soquete da marca que ela quiser, e pode adaptar aqui do tamanho que ela precisa, então ela simplesmente vai trocando os soquetes. Por que isso? Por que dessas diferenças de mandris? E a gente vai ver agora sobre essa questão de diferenças de mandris. Veja bem, nós temos aqui um mandril de aperto rápido clássico, tradicional. Esse aqui, inclusive, é um mandril de metal, que é muito interessante quando a gente tem uma furadeira de impacto, porque ela precisa de mais força. No entanto, nós temos os mandris mais simples, de aperto rápido, só que mais simples. Quando a furadeira não tem impacto, não necessariamente ela precisa de ter um mandril metálico, um mandril mais forte. Isso vai gerar uma melhor relação de custo-benefício para o cliente. Tá aí um bom argumento se o cliente te questionar por que aqui tem um mandril de plástico e aqui tem um mandril metálico, tá certo? Por uma questão realmente de dar mais acesso à redução do custo. Quando a gente fala de mandris para chaves de impacto, elas necessariamente precisam ser sextavado, porque esse mandril aqui não é simplesmente por ele ser mais veloz, tá? Não é simplesmente por ele ser mais veloz ou mais compacto, é simplesmente porque esse mandril aqui suporta maiores torques. Esse aqui, mesmo que eu coloque um torque muito elevado, esse tipo de mandril não vai conseguir segurar o bit. Então ele vai acabar patinando e vai acabar desgastando as pinças que apertam ali dentro, tá certo? Aí quando a gente fala das chaves de impacto realmente muito parrudas, aí já tem um eixo quadrado, que aí realmente você precisa de mais potência, mais resistência para aguentar toda essa força, tá certo? No caso dessa chave de impacto aqui, ela é capaz de colocar inclusive um parafuso na roda de um carro. Muitas vezes ela não vai conseguir soltar o parafuso, mas ela consegue colocar. Mas como assim, Adilson? Ele consegue colocar, mas não consegue tirar. Pois é. O que acontece? Quando o parafuso está preso, travado, colocado no lugar e você vai tirar a chave de impacto ou a parafusadeira, ou mesmo você no seu braço, você tem que fazer muito mais força inicial para que ele comece a se movimentar. Lei da física, lei da inércia e do movimento. Lembra disso lá da escola, do colégio? Pois é, lei da física. Então, quando está parado, um corpo parado tende a permanecer parado. Pois é, então é isso, entendeu? Então, ela consegue colocar, mas nem sempre vai conseguir tirar. Então, inclusive, algumas chaves de impacto têm mais força, mais torque soltando do que colocando o parafuso, tá bom? Isso aí é bem comum. E para finalizar o assunto da chave de impacto, para que se tenha um melhor proveito dela quando se está utilizando na sua potência máxima, é usar sempre uma bateria um pouco maior, com um pouco mais de amperagem. Então, ao invés de usar uma bateria de 2 ampere-hora, usar uma bateria de 4 ampere-hora vai te dar uma maior autonomia no equipamento, porque ele acaba consumindo muita energia quando trabalhando no seu máximo. Ok? Então, esforço máximo, coloca uma bateria um pouco maior. Se você está na dúvida do que é ampere-hora, ó, nós temos uma aula sobre isso, então volta lá na aula sobre baterias, que nós já falamos sobre ampere-hora e voltagem também, ok? Bom, mas Adilson, você falou que você tinha uma novidade para mostrar para a gente. Bom, na verdade não é exatamente uma novidade, mas é uma inovação do Positec, da Works, que é essa ferramenta aqui, que tem 2 mandris. Ela vem com um mandril de aperto rápido aqui, o sextavado de 1/4, e você tem 2 mandris, certo? Ó, você pode simplesmente colocar uma broca num e um bit na outra. E isso aqui tem uma função muito interessante que agiliza o trabalho da pessoa. Você não precisa ter 2 ferramentas, coloca uma, pega outra, coloca uma, pega outra, ou em situações onde a pessoa está trabalhando em cima de uma escada, em cima de um andaime, onde ela não possa ficar trocando de ferramenta, então ela simplesmente gira e troca a função de bit e broca
intercalado. Ó, isso aqui é muito bacana, é uma ferramenta muito útil, não só apenas para uso pessoal, mas também para uso profissional e agiliza muito o processo. Por vezes, para algum profissional, é melhor ele ter uma dessa do que duas outras parafusadeiras comuns, tá certo? Bom, e aqui a gente tem que apresentar uma outra coisa também, que é a importância dos acessórios, dos bits. Então não basta simplesmente ter uma boa ferramenta, mas ter um bit adequado, uma ponta adequada e, principalmente, no tamanho e modelo adequado. Porque quando a gente pega, principalmente o bit Philips, o Estrela, né, ele parece ser igual, mas nós temos aqui o Philips e o Pose Drive, que tem ligeiras diferenças entre eles, e quando usa errado, vai espanar o parafuso, ou vai espanar o bit e vai danificar todo o produto, ok? Então a pessoa não vai conseguir trabalhar de uma forma adequada. Também quando a gente fala dos sockets, a gente precisa salientar sempre que existem as medidas em milímetro e polegada. Se utilizar errado, olha, simplesmente não funciona, vai acabar danificando a cabeça do parafuso e também o socket, tá certo? Bom, então vamos fazer um rápido resumo sobre o que nós vimos hoje. Nós vimos sobre parafusadeira para drywall, que é uma das poucas parafusadeiras com fio ainda existentes no mercado e que perduram aí. Nós vimos sobre a questão de voltagem, nós vimos que a voltagem mais comum é a de 4 volts, a de 12 volts e a de 18 volts, 18, 20 volts. São as mais comuns no mercado. Olha, nós vimos ainda que elas podem ser apenas parafusadeiras ou furadeira parafusadeira, que também vimos que elas podem ser furadeiras sem impacto ou com impacto para uso em alvenaria. Nós vimos ainda que elas podem ter um mandril de aperto rápido, pode ser um mandril sextavado de 1/4 ou mesmo um de ponta quadrada para receber sockets, dependendo, é claro, do tipo de demanda dela, de torque dela. Ainda vimos sobre os sistemas de aparafusamento, que pode ser com controle de torque ou mesmo chave de impacto. E para fechar, nós também falamos sobre a questão do controle de torque, que pode ser mecânico ou eletrônico. Pois é, falamos sobre muita coisa hoje. É isso, gente. A nossa aula sobre parafusadeiras vai chegando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco sobre esse universo, que é bem amplo e tem muita coisa e tem muitos modelos. O que a gente pode salientar é que modelos com fio não vai haver mais inovações, e o que realmente é o futuro são as ferramentas à bateria e cada vez com mais tecnologia embarcada de controle, de potência, controle de torque, controle sobre a bateria, superaquecimento da ferramenta, tudo isso nós vamos ver cada vez mais numa evolução. Inclusive, controle pelo próprio smartphone, já tem tecnologia para fazer controle pelo smartphone o torque, inclusive, tá certo? Esse é o futuro que já chegou, já é o presente, tá certo? É isso, gente, ó. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham aprendido algo novo aqui. E ó, a todos o meu forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!